época da facada, quando o Bolsonaro recebeu a facada e antes dele se eleger, ainda tinha coisa, ele se sacrificou, mas ele é um herói. É um sacrifício heróico. Ele aguentou a facada, mas ele está aqui pelo Brasil. Não a vitimização do jeito que tá. E aí tinha essa coisa de passar a atmosfera de força, eles se mantiveram assim durante um tempo, e aí depois, já no governo Bolsonaro, eles começaram a recuar e transformaram essa intensidade, essa força, em fragilidade, em símbolos de fragilidade, em símbolos de alguém que se sacrifica e que quer muito, mas que não consegue chegar. Eu não sei se você lembra, tinha aquela artista, a Lucy Borne, que era uma artista que fazia uns quadros inspirados no Bolsonaro, retratava o Bolsonaro de um jeito muito tosco. Eu acho que eu sei. Pois é. E aí tinha aqueles quadros dela, assim, que era o Jesus com a mão no ombro do Bolsonaro. Sim. Era sempre o Bolsonaro triste, um olho com a lágrima pelo Brasil. Aí começou a vir essa estética do fracasso. E eu vou te dizer, as duas estéticas funcionaram, viu? A gente tem que aqui aplaudir. Elas nunca funcionaram, professor. Não, eu tenho que brigar com você. Nunca funcionaram, eu ia falar isso. Só Desde fica que eles ridículo. adotaram essa estética, eles só perderam. É só teatral. Não, é uma você coisa sempre que fala assim, isso. todo mundo... E tudo aponta pra que você estava errado desde o começo. Não, eu acho que é uma grande... assim... São fraidosos. A gente tá falando de coisas fraidosos, que é o público principal do Bolsonaro. Isso até é comprado. Mas... pro público geral é só tosco. Ô, professor, a primeira vez que você falou isso foi eu tava em live contigo, foi uns 2 anos atrás. Disso. A gente discutiu, falei, cara, isso não tá ajudando a imagem. Não, isso é bom porque o povo brasileiro gosta dessa imagem. Não gosta. E desde então, assim, a popularidade, o capital político do Bolsonaro derreteu. Foi chamado de frouxonaro. Até o Silvio Grimaldo fez uma crítica agora. Calma. Professor Ricardo. Vamos com calma. Professor Ricardo, deixa eu concluir. Por favor. Até o Silvio Grimaldo. Conhece o Silvio Grimaldo? Agora. Conhece o Silvio Grimaldo? Conheço, de Priscas Eras, das antigas. Inclusive, ele fez uma crítica, que deixou todo mundo com muita raiva no bolsonarismo, porque, que ideia genial dos filhos do Bolsonaro de uns anos pra cá, transformar ele, só colocar a foto dele do bucho, a foto dele doente, cagado, morto. Bom, vamos lá, eu vou reforçar meu ponto. Eu acho que as duas estéticas funcionaram em momentos diversos a partir de necessidades diferentes. A gente tem que entender algumas coisas, né? Por exemplo, por que o MBL consegue hoje, o Partido Missão, ter uma estética de glória, uma estética de heroísmo e tal? Não apenas por causa do nosso ethos, mas também pelo momento em que nós estamos enquanto instituição. A gente está num momento institucional em que nós temos o que falar em termos heróicos. Nós fizemos um partido, a gente está indo para eleição, a gente tem candidato a presidente, porque não tinha, a gente tem pré-candidato a presidente, a gente tem uma série de elementos que fortalecem a ideia de que nós estamos na crista da onda, nós estamos crescendo, nós estamos aumentando nosso poder, nós estamos aumentando nosso alcance. Então é um momento de ascensão. Quando o Bolsonaro estava no momento de ascensão, e o bolsonarismo em geral estava no momento de ascensão, eles utilizavam a estética heróica, fazia sentido. Só que a partir de um certo momento eles começaram a efetivamente perder, eles começaram a efetivamente serem forçados ao recuo, eles tiveram que recuar, eles objetivamente perderam em várias instâncias, eles foram derrotados pelo STF, o Alexandre de Moraes desbaratou a militância deles todos, eles foram metidos em um monte de inquérito, os caras perderam mandato, teve gente deles que foi preso. Então, assim, começou a ter derrotas objetivas e de posse destas derrotas objetivas, na circunstância prática concreta de que eles estavam perdendo, eles passaram a adotar uma estratégia de marketing que pelo menos gera empatia numa certa faixa do seu eleitorado. Pode não ser em todo o eleitorado, mas uma certa faixa do eleitorado bolsonarista é tocado por essas manifestações de fragilidade e de sacrifício. Talvez a essa altura do campeonato, dado que isso já se prolonga há muitos anos, essa estética tenha realmente dado sinais de cansaço. É lógico, você ficar repetindo muito a mesma fórmula, ela às vezes dá sinal de cansaço. Agora, eu fico pensando, o que seria da estética e do marketing bolsonarista se eles tivessem adotado um registro heróico? Agora seria patético. Porque você ia estar vendo o Bolsonaro perdendo um monte de instância, sendo preso e adotando uma estética... Não, lógico que não. Se Bolsonaro tivesse... Você vai adotar uma estética da vitória quando você está perdendo? Não tem como adotar
uma estética heróica quando você é um covarde, que o Bolsonaro foi um covarde. Por exemplo, o Trump tava perdendo, adotou uma estética heróica lá, ele foi preso e fez aquela mugshot assim, ó, com aquela cara de mal. Mano, moral, se o Bolsonaro tivesse naquele julgamento contra o Moraes... Se tivesse... Não é. É diferente. A diferença que existe entre o caso do Trump e o caso do Bolsonaro é que o Trump teve derrotas particulares em um momento circunstancial. Agora ele é o presidente, a economia americana tá bombando, ele foi lá e sequestrou o Maduro, ele é o presidente em exercício. Então, assim, ele tem... A situação de, como você fala, de derrota do Trump, ela foi circunstancial, ela foi provisória, ela foi menor, ela foi limitada. No caso do bolsonarismo, não. A derrota do bolsonarismo é sistemática, é sistêmica, é abrangente, ele só está perdendo. Não há nenhum elemento na realidade fática do bolsonarismo inteiro que indique qualquer plausibilidade de você adotar uma estética de força. Eles estão na lona, cara. Você vai querer o quê? Eu acho que... E eu acho que eles fizeram o que dá pra fazer, entendeu? Eu acho que existe a incompetência em se aproveitar do discurso da jornada do herói, no caso do Bolsonaro. O Lula fez isso, o Lula ficou 500 dias preso. Ficou 500 dias. Em nenhum momento ele fez o papel de ai, gente, coitadinho de mim, olha como estou preso e frágil e triste, eu sou apenas um velhinho na cadeia, entendeu? Em nenhum momento ele fez, ele passou pelo que ele teve que passar e ele voltou mais forte, infelizmente. O Bolsonaro não, o Bolsonaro só aceitou o poder da derrota, o poder da derrota não, o papel de derrotado. Ele só falou, gente, é isso, eu sou um coitado, eu fico aqui arrotando e indo pro hospital, porque eu sou apenas um velho doente e eu levei uma facada e, por favor, o meu único modo de continuar vivo é se vocês votarem nos meus filhos corruptos. E aí os filhos ali também, ai, a gente tá sofrendo, Nicolas, ai, meu pé é cheio de bolha, que não é nem filho, é perto e próximo, né, da sucessão familiar. Mas de qualquer forma, assim, eles falharam miseravelmente em adotar o path ali, o caminho da jornada do herói. É mais ou menos. Eles poderiam ter usado isso. Não, você tem um bom ponto. Quando você comparou isso aí com o petismo, eu acho que o petismo teve uma abordagem completamente diferente da situação da prisão do Lula. Só que eu diria que tem algumas diferenças. O Lula, embora tenha sido preso, e o PT, embora tenha estado num momento muito delicado da sua trajetória, o PT é uma instituição muito antiga e muito forte, de maneira que eles tinham uma certa convicção de que eles iriam voltar por cima. E eles efetivamente voltaram. Eu acho que o bolsonarismo carece das estruturas materiais objetivas de crer que vai voltar por cima. Não tem muito que voltar por cima. Sim. No máximo real é o seguinte, você tem um tiro de misericórdia, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro. Candidatura esta que vem muito mais como uma tentativa de manter o capital político da família dentro da família, do que de fato ir para uma eleição para vencer o Lula. Eu não acho que o Flávio Bolsonaro acredita que ele vai vencer o Lula. Eu acho que ele é um candidato de mentalidade derrotada, mas de mentalidade derrotada porque as condições objetivas, mas não é psicológico. As condições objetivas daquilo ali são insuficientes para que ele vença o Lula. E daí eu acho que eles se adaptaram a isso, eles criaram uma estética para gerar uma certa empatia numa faixa de eleitorado. E veja, quando a gente fala que o bolsonarismo está derrotado, tá, vamos lembrar, a gente está falando da manifestação que o Nicolas capitaneou. A manifestação do Nicolas reuniu um monte de gente, a gente viu, uma aglomeração bem grande. Ora, qual foi a transmissão, qual foi a imagem que o Nicolas passou nesta marcha? Foi também uma imagem de uma pessoa que estava sob muito sacrifício, que tinha que botar o pezinho dele na bacia, que estava ali. Então, há algo no imaginário do brasileiro, no espírito do brasileiro, que simpatiza, que cria empatia com o sofrimento, com a fraqueza, com os humildes, com as pessoas que têm dificuldade de conseguirem os seus resultados. Isso é verdade. Nós não somos americanos, nós não somos chineses. Eu discordo no nós somos brasileiros. Você tem uma coisa do vira-lata que isso não é isso não é uma coisa do brasileiro geral. Isso pra mim é muito forte no público bolsonarista idoso, que é a maioria do público bolsonarista, que compra esse negócio do ai, nossa, coitadinho, vai acreditar naquilo ali, entendeu? Isso com o público jovem não tem tanta eficácia quanto um discurso de eu vou me renovar. Por isso que a gente tá com mais de 10% no público jovem. Beleza, mas eu concordo. Por isso que a gente tem isso. Mas assim, não deixa de ser uma estratégia falida. Beleza, você olha a imagem de cima, o Nicolas estava rodeado de um monte de gente que daqui 10 anos não vai estar mais votando. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva.